Boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao Santo Tirso em 30 minutos. Após uma paragem de verão, regressamos. Como é habitual, temos connosco o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Sem mais demoras, começamos já por abordar um tema de extrema importância para todos os tircenses: o estado da saúde no nosso concelho. Durante o mês de agosto, foram pelo menos 2 noites que a urgência do Hospital de Santo Tirso encerrou por alegadamente não haver médicos disponíveis. Quando estamos prestes a inaugurar uma obra que visa a melhoria do nosso hospital, que é a nova Unidade de Saúde Mental, deparámos-nos com episódios de encerramento das urgências, um serviço prioritário não só para as pessoas do nosso concelho, como para as pessoas dos concelhos vizinhos. Exatamente, eu fui surpreendido com essa notícia e isso preocupou-me muito, porque eu só me lembro de uma vez a urgência do hospital ter sido fechada, e foi durante o dia, ainda foi pior, e foi sem aviso prévio, e puseram lá um papel na altura, eu vou-lhe dizer em que dia foi, foram nas eleições legislativas, no dia das eleições legislativas de 2015, portanto, ou foi domingo ou foi feriado, não sei exatamente se foi no 5 de outubro, penso que foi no 5 de outubro, e eu fiquei estupefacto na altura como é que tinham fechado a urgência e tinha lá um papel que é a Famalicão que tem de ir. Uma coisa absolutamente incrível. Se calhar foram votar então nesse dia. Estava a explicar o encerramento. Não, quer dizer, o problema é que a urgência tem de funcionar dia e noite, 24 horas por dia. É o princípio geral das urgências. Daí que é uma urgência, não é? Das urgências dos hospitais. Um hospital é um serviço fundamental, serviço público fundamental. Portanto, no mês de agosto fui surpreendido, porque fui esclarecido posteriormente, embora que tinha sido fechado, acho que durante o período da noite. Há a versão que corre de que terá sido por falta de médicos. A versão que eu tenho não é bem essa. A versão que me foi dada, e aliás ainda ontem esse assunto foi traduzido ao nível público, que há problemas relacionados com os transportes de doentes e há problemas em atraso nos pagamentos com os transportes de doentes. E ontem os bombeiros nacionais vieram dizer, ou a Liga dos Bombeiros, que deviam ser pagas também as horas de espera das ambulâncias nas urgências dos hospitais. Como se sabe, o problema das ambulâncias, o problema das urgências é um problema muito polémico. Lembram-se que houve uma crise no atendimento da urgência no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Ainda me lembro de ter visto 30, 40, 50 ambulâncias paradas à espera de deixar lá os doentes. Portanto, algo se passou de muito grave, que levou a que a urgência fechasse. E mais grave, na minha opinião, é que a administração do hospital não deu absolutamente nenhum esclarecimento público sobre o que sucedeu exatamente. E eu acho que nestes casos, quer a administração, porque ela representa o Ministério da Saúde, quer o órgão eleito de Câmara Municipal, deviam também questionar porquê. Porque no momento em que se estão a passar coisas muito importantes pela positiva no Hospital de Santo Tirso, eu refiro pela positiva, nomeadamente a construção da nova área de medicina interna e da saúde mental, no momento em que há obras que querem dizer que as coisas parece que finalmente estão a andar, acontecem coisas destas. E isso é muito mau para a população. Porque qualquer dia as pessoas habituam-se a já nem vir à urgência do Hospital de Santo Tirso. Então já começam a ir direto a outros hospitais. Como têm de ir, como sabem que vão acabar em Famalicão, por isto ou por aquilo, acabar em termos de ser recebidos, e isso tem outro inconveniente muito grande, é que quando se vai em Catadupa para a urgência de Famalicão, também ela é top. Portanto, é muito bom que a urgência de Santo Tirso, que é uma urgência relativamente moderna, que esteja servida, que tenha técnicos, tenha médicos, tenha familiares, tenha auxiliares. A Liga dos Amigos do Hospital de Santo Tirso também colabora, portanto, é uma boa urgência. Portanto, deve funcionar sempre. E isto não pode suceder. Não pode suceder. Como eu costumo dizer, a culpa não pode morrer solteira. Eu espero que o Sr. Ministro da Saúde tenha conhecimento disto. Porque o Sr. Ministro da Saúde
não anda propriamente a dormir nestas questões, as urgências, porque ele teve problemas em alguns pontos do país por outras razões, com o encerramento de urgências, com o encerramento de urgências pediátricas, com o encerramento de urgências para as grávidas, e portanto tudo isto preocupa muito a saúde. E eu sei, pessoalmente sei, que o Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que já foi médico de medicina interna aqui no nosso hospital, conhece bem o que se passa por aqui. Porque ele fala com médicos, fala com técnicos, fala com pessoas de Santo Tirso e acaba por conhecer, porque uma das coisas piores que pode suceder nestes casos é que todos se calem, ninguém diga nada e depois quem padece é o povo. Quando a água bate na rocha, quem se amola é um mexilhão, diz o povo, não é? Portanto, nestas coisas aconteceu mais uma vez uma coisa que eu não achava possível ter acontecido. E aconteceu 2 vezes. Exatamente. Depois parou. Alguém deve ter dado o lamiré e as coisas pararam e não voltou a acontecer. E o que eu espero é que não volte a acontecer, porque a urgência do Hospital de Santo Tirso é muito importante. E deve alargar as suas atividades. Alargar de uma forma organizada, porque também se sabe que há muitos casos que vão para a urgência que não são verdadeiramente urgentes, não são assuntos que devam ser tratados no hospital, na urgência. Podem ser tratados, por exemplo, no ACES, no Regulamento de Centro de Saúde, no Centro de Saúde, nas unidades de saúde familiar e, portanto, é a altura de se regular isso e parece-me que o Governo está com ideias de mudar o sistema, pelo menos a nível global, como já aconteceu há uns anos em outras zonas hospitalares e zonas de referência também de centro de saúde. Ainda também falando do tema da saúde, em 2024 está anunciada então a reforma do Serviço Nacional de Saúde, que haverá alterações que visam a criação de unidades locais de saúde, que vai agrupar então o hospital e o centro de saúde. Que alterações é que isto trará para a vida dos tircenses? Ora bem, o presidente executivo do Serviço Nacional de Saúde, o professor Fernando Araújo, que já foi secretário de Estado da Saúde e que foi o diretor do Hospital de São João e que é professor da Universidade do Porto, professor de Medicina, e que é um homem extremamente experiente, veio apresentar publicamente a criação, acho que são 39 unidades locais de saúde, que é um modelo em que a gestão não é feita só pela administração hospitalar, não é feita só pela administração dos centros de saúde, é feita em conjunto. Portanto, é criada uma unidade local de saúde, isto genericamente, em Santo Tirso não se sabe exatamente, mas já se fala muito, e essa unidade local de saúde é que vai gerir o hospital e o centro de saúde. É preciso ver que o ACES Santo Tirso Trofa, muita gente, o ACES é o agrupamento de centros de saúde de Santo Tirso e Trofa, que agrupa o Centro de Saúde de Santo Tirso, o Centro de Saúde de Trofa, todas as unidades de saúde, também o Centro de Saúde de Negrelos, a Unidade de Saúde de Vila das Aves, a Unidade de Saúde de São Martinho do Campo, a Unidade de Saúde de Areias, a Unidade de Saúde de Lamelas, portanto, todos esses unidades e ACES têm mais de 90 médicos, porque é muita gente a ser servida, não é? O Conselho de Santo Tirso e o Conselho da Trofa juntos são muitos milhares, são uns 110 mil a 120 mil. Portanto, é também extremamente importante. E, portanto, aquilo que se espera é por uma solução. Com a criação da nova unidade local de saúde vai ser também criada uma nova administração, nomeada pelo Governo, e a partir daí esperemos que as coisas melhorem com a união de esforços e com a divisão de tarefas e com as pessoas a serem encaminhadas para onde devem ser em caso de doença, ou em caso de emergência, ou em caso de urgência. E como digo, se as coisas forem bem organizadas, nós temos clínicos, nós temos enfermeiros, nós temos auxiliares, nós temos técnicos capazes, quer no hospital, quer no agrupamento de centro de saúde, capazes de responder às necessidades da população. E, portanto, agora que vamos ter novidades dentro em breve, é extremamente importante estar muito atento.
mas eu, como acredito, quer no Ministro, quer no professor Fernando Araújo, aliás, a direção executiva do Serviço Universal de Saúde funciona no Porto, o Sr. Ministro quis instalar a direção executiva no Porto, estamos muito próximos, podemos apelar à Direção Nacional para que estes problemas da saúde do nosso Conselho sejam ultrapassados. Certamente esperamos mudanças positivas e não só coisas negativas como temos vivido, não é? Outro tema. Não, mas se me permite já agora, eu não abordei o tema e como estamos na área da saúde, as obras estão a decorrer, as obras da nova medicina interna e da unidade também da saúde mental estão avançadas. Aliás, já foi anunciado publicamente através de comunicados que as obras já deveriam estar prontas, julgo que em maio. Sim, a última visita nós também estivemos presentes e as previsões pelo menos era que ficasse tudo pronto para o final de maio. Já há algum atraso, espero que agora acelerem e que abra, portanto, a nova medicina antes do fim do ano e que, entretanto, se criem condições para serem feitas as restantes obras necessárias no hospital, porque não é só a unidade da medicina nova e do que precisam, é todo o resto. O hospital todo precisa de obras, como é natural. O hospital é um hospital relativamente antigo, tem algumas partes novas, mas há partes muito antigas. E, portanto, tudo isso, se for modificado, é muito bom. E, portanto, vamos ver quando é que o Sr. Ministro vem inaugurar as obras a Santo Tirso, porque ele merece-o. E vou lembrar que ele, em 2011, estava eu ainda na autarquia, e ele era o Secretário de Estado da Saúde. Eu lembro-me bem de lhe falar e de escrever e de falarmos pessoalmente sobre a necessidade destas obras que vão agora ser inauguradas. E foi ele que aí por março, abril de 2011, deu os despachos em que dotou de verbas a necessidade que havia das obras e, portanto, este trabalho foi um trabalho de base dele. Aliás, o trabalho começou até antes dele, no tempo de Dr. Correia Campos, Ministro da Saúde. Ele promoveu esse trabalho porque conhece bem e agora, como Ministro, acaba de fechar o processo. E eu penso que pode fechar com chave de ouro, pode ser um grande momento para Santo Tirso, a inauguração das obras, as novas obras no hospital. E é significado que o hospital vai ter continuidade e que está a melhorar, por isso não vamos ficar sem o hospital, o que é também muito positivo. Falando então da habitação, que é outro tema que não deixa de estar na ordem do dia. Sempre. O pacote Mais Habitação continua a criar divergências entre o Governo e o Presidente da República e soluções reais para um problema que afeta a maioria da população não estão à vista. No nosso Conselho foi anunciado no passado mês de maio a criação de 220 novas habitações a custos controlados, 70 em Vila das Aves para arrancar ainda este ano, mais 150 em Santo Tirso para o próximo ano. Será que estes prazos serão cumpridos? E 229 habitações resolve o problema da habitação no Conselho de Santo Tirso? Ora bem, o problema da habitação no Conselho de Santo Tirso é um problema complexo. Apesar de, entre 2002, 2007 e 2008, terem sido executadas de iniciativa pública 1.200 habitações no Conselho de Santo Tirso, foram 500 habitações sociais e foram 700 habitações a custos controlados, portanto, para venda, chamado CDHs, Contrato de Desenvolvimento da Habitação, um pouco por todo o Conselho, em Santo Tirso, em Vila das Aves, São Tomé de Negrelos, São Martinho do Campo. Portanto, foram feitas muitas habitações, por todo o Conselho foi feita muita habitação social. O facto é que, passado 10 anos, como não foi feito nada, infelizmente, nestes 10 anos, como que paralisou tudo, não sei porquê. Ainda hoje não me pergunto porque é que não houve continuidade na execução de habitação social e continuidade de habitação a custos controlados, que ainda são os grandes motivos para resolver o problema da habitação. E até para baixar as rendas. E até porque concorrem no mercado, e o mercado, havendo concorrência, é obrigado a baixar as rendas para ter, porque oferece habitações à população. Mas se houver mais procura do que oferta, é lógico que as rendas sobem. E as rendas em Santo Tirso estão a um preço especulativo. Aliás, há resultados de há dias publicados que dizem que quer o custo da habitação, quer o custo das rendas em Santo Tirso tem subido muito.
É superior ao ordenado mínimo O custo da nacional. habitação num ano terá subido no Conselho da Trofa 25%, subiu no Conselho de Santice 15%. Ora, isto é muito num ano. Num ano é muito. Porque a média é que subia 1%, subia ao nível da taxa de inflação. Ultrapassou em muito a taxa de inflação. Portanto, há que construir habitação. Mas isto hoje, todos os entendidos da matéria dizem que não se percebe como é que não se constrói habitação, até porque o plano de recuperação e resiliência também apoia a construção de habitação. E já agora deixe-me dizer, que também não entendo, como é que o governo esteve também parado em todo este processo. E é discussão sobre discussão. Apareceu o pacote mais habitação. Em certas coisas penso que foi precipitado e deu aso quer à contestação da oposição e mais ainda aqui o próprio Presidente da República já tenha manifestado publicamente que não está a favor do pacote mais habitação. E a legislação que a Assembleia da República proibiu com o apoio do Governo e com o PS foi vetada pelo Sr. Presidente da República. As pessoas em Portugal não ligaram muito a isto. O veto do Presidente da República numa coisa destas é extremamente grave. Dir-me-ão, mas a lei vai outra vez à Assembleia da República, como o PS tem maioria absoluta, garante a aprovação e depois já anda para a frente. Mas o Sr. Presidente da República, quando lhe disseram isso, disse, calma, porque eu sou obrigado a promulgar se a Assembleia da República ratificar o projeto de lei que me for enviado. Mas a regulamentação da construção da habitação e tudo isso tem de vir aqui. E eu aqui tenho de me pronunciar e posso usar dois meios. Ou vetar a lei novamente, ou requerer ao Tribunal Constitucional que se pronuncie, que está aqui prevista E no meio desta guerra toda, uma luta que não é normal. Quer dizer, o Governo não sei porquê. Eu penso que a juventude da senhora Ministra Marina Gonçalves é muito jovem. É uma jovem que, na minha opinião, não tem experiência da vida privada e também chegou e ao na vida cargo há pouco pública é tempo. recentemente ministra. E penso que a maneira como ela tem abordado as questões, não procurando gerar consensos com a oposição, é difícil. E a oposição quer fazer o papel. Mas com a Presidência da República, penso que aí devia haver mais cuidado. Porque o Presidente da República é a mais alta figura da nação. E ele já deu inequívocas provas de que não está a concordar com algumas das medidas, mesmo pontualmente. As questões do arrendamento forçado, as questões do alojamento local, têm dado muita discussão. Fala-se que agora, na abertura da Assembleia da República, que esses assuntos vão vir à baila, se me permite a palavra, à baila, e vão ser analisados muito mais profundamente, com o Sr. Presidente da República a anunciar que pode requerer ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Portanto, vem aí problemas, ou já houve a questão do Conselho de Estado. O Conselho de Estado é uma coisa que não é muito entendido por toda a população, até porque é um órgão consultivo do Presidente da República, mas agora as coisas vão ser entre a Presidência da República e o próprio Governo. Ora bem, nós estamos a meio de mandato, 1 ano e pouco de mandato, a meio de mandato autárquico, vai haver eleições presidenciais. Portanto, tudo isto proporciona que a discussão aumente. A Assembleia da República vai agora abrir e certamente, e vem aí o Orçamento de Estado, outro tema extremamente importante. Com o plano de recuperação e resiliência que está a apoiar muitos destes investimentos, já é dito que Portugal não vai recorrer a mais empréstimos para fazer as obras previstas no plano de recuperação e resiliência, os tais 16,6 mil milhões de euros. E porquê?
porque o grau de execução do PRR está baixíssimo. Só uma pequena parte das verbas programadas para serem executadas e ser gastas é que estão executadas. Portanto, é por isso que o Governo agora diz que não vai recorrer a empréstimos para fazer coisas que sabe que não vai realizar. O que isto quer dizer também é que o próprio Programa de Recuperação e Resiliência pode não estar previsto quando está previsto, é 2025 ou 2026, sim. E significa isto que a construção de habitação que estava prevista também não pode não atender os valores previsíveis. Veja-se um caso. O caso da construção de residências universitárias cuja construção tem o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência. Estão em grande atraso. É por isso que os quartos de aluguer em Lisboa e no Porto para as universidades atingem valores loucos de 500 euros por quarto. Como é que um estudante universitário pode pagar 500 euros por um quarto? Portanto, o problema da habitação, o problema que se está a colocar ao nível económico, ao nível da própria propriedade, ao nível do alojamento, tudo isso são questões que vão ser muito debatidas e era tempo de ultrapassar a fase do debate, arranjar soluções e pôr as obras no terreno, porque só há uma forma, na minha opinião, de resolver o problema do arrendamento e o problema dos juros e das prestações, é construir, por um lado, para o arrendamento, construir habitação social, e pelo que me acaba de dizer, e eu também sei, Santiço não tem nenhuma previsão de construção de nova habitação social nos próximos tempos, e precisa, não tem nenhuma previsão, quanto aos contratos de desenvolvimento de habitação, que é chamada habitação a custos controlados para empréstimos, tem previsto 220. 70 habitações em Vila das Aves, num terreno que já está previsto para o efeito há muito, supostamente, e que, segundo me dizem, os projetos estão prontos, mas não sei se já entraram na Câmara, se já foram aprovados, quando é que não serão aprovados, porque no caso dos CDHs, das casas a custos controlados, não se pode construir empecilhos burocráticos. Tem de se agilizar o processo. Tem de se fazer uma verdadeira via verde para os processos andarem rápidos. Quer em Vila das Aves a 70, quer aqui em Friais, que é um terreno que toda a gente conhece, onde foi demolida uma casa grande, ali quem vai para a igreja de Fonticho, ali um terreno muito grande, onde querem para já construir 150 habitações, mas há lá mais terreno. É lógico que os promotores também querem construir para ver como decorrem as vendas, para depois alargar. Porque eu acho que quer nos contratos de habitação, como eu digo, casas para venda a custos controlados, quer na habitação social, há razões para se construir, fazer um grande programa, 3, 4, 5 anos, bem definido, com mapas, com objetivos, com financiamentos, com o apoio do INH, com o apoio do Governo, porque eu acho que o Governo vai apoiar essas iniciativas. Aliás, já foi apresentar obras a iniciar no vizinho Concelho de Matosinhos. A Sra. Ministra já vem um pouco lá a arrancar com uma obra e aqui é preciso acelerar os processos para que o nosso gravíssimo problema da habitação do nosso Concelho se resolva de uma vez, porque se não se resolver, as populações saem daqui. Podem-se arranjar emprego em Santiço, mas depois vão viver para outros concelhos onde a habitação for mais barata, onde possivelmente ficam mais distantes, onde têm mais custos de transporte, e eu penso que isso é onde gastam lá o dinheiro em vez de o deixar cá no nosso concelho. Exatamente, o comércio é movimentado na zona de residência, e depois as pessoas acabam por procurar emprego nas zonas onde residem, e nós aqui podemos perder aquilo que chama pau e bola, que é perder a habitação e perder o emprego. Pois. Bem, temos 220 anunciadas, de certeza que teremos mais novidades para breve. Eu acredito, foi anunciado em maio, certamente que agora depois do período de verão, período de festas, roubarias, de muita atividade lúdica e cultural e religiosa, certamente que o trabalho efetivo público voltará e vamos ter mais novidades. O mês de setembro é o mês da chamada rentrée. Venha a rentrée, venha a Assembleia Municipal, venha a reuniões públicas da Câmara. Certamente que os partidos da oposição também foram descansar, voltarão agora para colocarem as suas questões. A sociedade em geral certamente que se pronunciará.
A comunicação social, também fazendo relato das coisas, fará o seu papel e todos em conjunto vamos procurar contribuir para a evolução positiva do nosso concelho. Por fim, passando aqui às nossas considerações finais, vamos aproveitar que tivemos estes 2 meses aqui de descanso, vamos aproveitar para dar os parabéns aos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, que completaram no passado dia 2 de julho 46 anos de existência. Os meus parabéns para os Bombeiros Voluntários. Eu sou associado, como deve saber, dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves e também sou associado em Santo Tirso dos Bombeiros. Os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, mais conhecidos como Vermelhos, também completaram no passado dia 15 de julho 145 anos de existência. Uma das mais antigas corporações de bombeiros do país. Portanto, sim, aliás, uma das primeiras do país, e saúdo também vivamente a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, os chamados Vermelhos. Assinalar também que no passado 5 de agosto, Santo Tirso acolheu a primeira marcha LGBT. Foram cerca de 100 participantes que percorreram algumas ruas do centro da cidade, apelando ao direito à igualdade e respeito pelas suas opções. Também aqui sim, uma mudança de mentalidades, digamos assim, no nosso concelho. Não, foi uma iniciativa que me surpreendeu a mim, penso também surpreendeu muitos tircenses, porque nós já estávamos habituados a ver na televisão iniciativas idênticas, mas em grande escala, não é? Em Nova Iorque fazem iniciativas com 3 e 4 milhões de pessoas. Em Berlim tem 2 milhões, em Paris 2 milhões. Em Lisboa chega a ter centenas de milhares. Santo Tirso era agosto, que está sempre mais deserto, já foram cerca de 100 participantes. As pessoas que foi a Liga LGBTQIA+, que iniciou esta ação em agosto, teve alguma coragem, porque a nível social, exatamente porque é o mês de agosto, é um mês em que Santo Tirso não tem muito movimento, embora venha muita imigração e até turistas, foi uma iniciativa diferente. É o direito à diferença, é um direito que é reconhecido mundialmente, que é a nível mesmo da própria Organização das Nações Unidas, da União Europeia, de todos os países. Há países que, nestes dias comemorativos, chegam a deixar, a fixar e colocar nos mastros as bandeiras do arco-íris. Portanto, são iniciativas diferentes, é um mundo diferente. O pensamento mudou muito e nós temos que nos adaptar e de compreender e de tentar saber o que se passa. Sim, não é ouvir umas coisas ou ler só os flashes e tirar logo conclusões precipitadas. E isto é importante, na minha opinião, é importante que a sociedade compreenda esta evolução e veja a melhor maneira de resolver os problemas que surgem, nomeadamente com os jovens e com as jovens. Porque, como se verificou nessa marcha que foi feita, houve 2 partidos que participaram ativamente com as suas juventudes na marcha, que foi o Bloco de Esquerda e foi também a JS. Sim. A JS Tircense também participou. E se quando estas organizações de juvenis também participam nestas atividades, que são atividades de iniciativa independente, a LGBT não tem conotação partidária, é sinal que algo está a passar que vale a pena ser tido em conta. Para finalizar, relembrar o eterno Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, não é o Engenheiro Castro Fernandes hoje, que vamos relembrar, mas sim o Azuil Diniz, que no passado dia 6 de setembro completaria também 79 anos. É uma figura que me apraz sempre saudar, um homem que foi extremamente importante para o nosso concelho, um homem que esteve só 3 anos como Presidente em minoria, mas conseguiu conciliar as posições, fazendo com que os partidos que representavam, que estavam na Câmara, no Executivo da Câmara, que era na altura o PS, o PSD, o CDS e a CDU, portanto, na altura acho que era a APU, depois é que mudou, mas de qualquer forma é na mesma a CDU. Portanto, a CDU, como se sabe, muito apoiada quer no Partido Comunista, quer nos Verdes. Portanto, o Azuil Diniz foi um grande Presidente de Câmara, foi um grande Presidente dos Bombeiros, foi um homem também muito ligado à Igreja de Santo Tirso não só, à Igreja do Porto, à Diocese do Porto. Eu relembro só que ele faleceu no auge da pandemia e não pôde ser realizado um funeral como devia ser. Eu não pude ir ao funeral. Eu fui proibido de ir ao funeral, disseram, e era a lei que não permitia. Depois soube
com pessoas que participaram, embora, Furaram a nomeadamente lei. uns parcos amigos dele. Pronto, isso aconteceu, mas eu não quis infringir a lei. Mas posteriormente foi celebrada uma missa de homenagem ao Azuel, chamo-lhe Azuel, que era o Azuel Diniz, Dr. Azuel, na Igreja das Antas. E foram bispos das Forças Armadas e bispos do Porto que participaram na cerimónia oficial de homenagem ao Azuel Diniz. O Azuel Diniz era um homem com muito peso na Igreja Católica, muita gente não lembra, quer na Diocese do Porto, quer ao nível nacional. Ele foi colega de um cardeal, nomeadamente o atual cardeal, o cardeal Marta, foi bispo de Lisboa não, de Leiria de Fátima. Portanto, todo o currículo vitae do Azuel, que poucos conhecem por menor, eu conheço alguma coisa, não conheço tudo, longe de mim, mas conheço a sua atividade, desde a atividade como professor, ele foi professor, foi catequista em Santo Tirso. Eu diria, ele era vereador e catequista ao mesmo tempo. Foi da Comissão da Fábrica da Igreja. Foi advogado, foi gestor de um grande grupo empresarial, o grupo onde estava a empresa Têxtil de Alberto, onde ele trabalhou muitos anos. Como digo, ele teve uma atividade muito grande e, portanto, foi o seu aniversário e foi bom também que o Diário Santo Tirso tivesse lembrado, tivesse publicado uma homenagem a ele pública, e eu também o homenageei, e todos aqueles que o conheceram bem sabem bem que ele merece todas essas homenagens. E já agora lança um repto público, que um dia a sociedade tircense faça uma homenagem pública devida, embora póstuma, a tão alta figura do nosso Conselho. Sei que há entidades que gostariam de o fazer, mas é lógico que a iniciativa não me cabe a mim. A iniciativa cabe fundamentalmente às entidades públicas, às entidades privadas, que estiveram ligadas a ele, onde ele trabalhou, em muitas delas, na Misericórdia, nos Bombeiros, o próprio PS, na própria Câmara Municipal, portanto, e pela minha parte, individualmente, darei toda a minha colaboração. É um repto que eu deixo à sociedade tircense. Sem dúvida que será uma figura que ficará sempre para a história do nosso Conselho. Hoje ficamos por aqui. Regressamos então daqui por 15 dias com mais notícias da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.